Olá, pessoal do Papo Fair. Estamos aqui na nossa sala de reunião, na nossa sala de podcast, na nossa sala de qualquer coisa aqui. Mas estamos em casa. E como a gente fala aqui, para casa a gente só chama quem a gente gosta. E hoje eu tenho o prazer de receber Ivan Nicida, da Tori Escrita Criativa, um cara que a gente conheceu no mundo da escrita, no mundo dos livros, e eu falei, precisamos gravar um podcast, então, muito bem-vindo, obrigado por você ter aceito esse convite. E quem é Ivan Nicida? Olha só, primeiro, obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui, obrigado Andréia, obrigado a Fairjoy por me receber. Essa é uma pergunta que eu faço muito em oficinas, quem é você? E eu vou começar com uma definição poética, Que bom. que me veio aqui. O Ivan Nicida é uma árvore voadora que quando precisa mergulhar, vira baleia. Nossa! Então essa é uma definição que eu fui refinando ao longo dos anos e não sei, é que eu me senti à vontade para me apresentar assim. Olha aí. Eu sou uma baleia que quando precisa vira uma árvore. Pronto. Olha só, pronto. Pronto. Mas e aí, Ivan, como é que você entrou no mundo da escrita? Me fala um pouco, obviamente, da Tori, do teu livro e, né, então já apresentando, Todo Mundo Escreve, Ivan Nicida, da metodologia Tori, mas a editora é a sua, né? A Tori, Exato, a Tori Editora. Isso. Olha, isso aqui é livro, né? Mas me fala um pouco, como é que você entrou na escrita, o que tem nesse livro e as tuas oficinas. Bom, nós estamos aqui... Fazer um panorama, né? Exatamente. Bom, agora eu vou começar com uma definição um pouco mais objetiva. Oi, gente, eu sou o Ivan Nicida, filho da Isabelle e do Antônio, irmão da Mariana e tio do Arthur. Isso é importante. Eu sou escritor, em primeiro lugar, eu sou professor e facilitador de escrita criativa pela Tori. A Tori é uma escola de escrita criativa que eu fundei em 2020, depois de um processo bastante profundo e denso de autoconhecimento. Né? Vivi uma transição profissional. Eu trabalhava com meio ambiente, então eu trabalhava no terceiro setor com restauração ecológica. Legal. Basicamente plantar árvores e cuidar das áreas a serem restauradas. Trabalhei 4 anos com a Fundação Black Jaguar, que é uma fundação de origem holandesa. Em 2019 eu decidi fazer uma transição de carreira porque eu sentia falta de arte na minha vida. Né? Eu estava num projeto muito importante, muito bonito, mas faltava essa questão da criatividade e da poesia. E como eu sei que isso faz bem para minha alma, eu fui atrás disso. E aí, bom, aí é uma história por si só, porque em 2019 eu fui para o Japão pela primeira vez, me conectei à ancestralidade da minha família japonesa. Seus avós são japoneses? Meus bisavós. Bisavós. Minha avó já nasceu aqui, mas muito dentro da cultura japonesa. Meu pai também ainda, e eu sou a primeira geração que de fato saiu um pouco mais da educação apenas japonesa. Tá? Mas, curiosamente, eu nunca tinha me conectado tão profundamente com o Japão. E aí, no dia 23 de abril de 2019, eu peguei um mochilão e fui para o Japão para me conectar às minhas raízes. É por isso que eu falo da árvore voadora. A árvore voa e fiquei raízes lá por um mês. Uma cerejeira ou não? Não, dessa vez não. Dessa vez não. E essa foi uma primeira pedra desse novo castelo que eu estava construindo. Também fiz residência artística no litoral de São Paulo, em Boiçucanga. Mentoria em artes visuais, e aí vem a história que me faz fundar a Tori. Né? Em janeiro de 2020, logo antes da pandemia, eu passei num programa de intercâmbio do governo japonês, chamado SWAI, que significa Ship Forward Youth, ou Navio para a Juventude Global, que é basicamente um programa que tem mais de 30 anos, em que o governo convida jovens de até 30 anos para entrar num navio e ficar um mês, mais ou menos, em alto mar, completamente offline, naquela época. Né? E foi curioso porque eu estava vivendo uma experiência profunda e imersiva com culturas de todos os continentes. Então tinha gente do Bahrein, do Peru, do Egito, Nova Zelândia. Um navio do mundo. Um navio do mundo, assim. E dentro de um espaço só nosso. Não é que a gente tinha um hotel e ia para a cidade. A gente só convivendo por um mês. E foi nesse cenário que eu acho que eu floresci para a escrita criativa. Porque foi nesse navio, em pleno Oceano Pacífico, que eu facilitei minha primeira oficina de escrita criativa da vida. Nunca tinha facilitado e me veio um chamado mesmo, uma intuição muito forte. E eu lembro daquelas 20 e poucas pessoas que estavam comigo na biblioteca do navio
E eu lembro do silêncio delas escrevendo e naquele momento eu me apaixonei. Você falou, é isso que eu quero. É isso que eu quero, né? Não sabia que ia virar Tori ainda, mas eu sabia que... Ali estava o propósito, ali você descobriu, né? É muito doido, né? Comigo pareceu quando tem uma situação que eu conto no TED, que eu falo assim, é isso que eu quero para minha vida. No meu TED lá eu conto exatamente isso. É isso, e parece que abre um mundo, né? Um portal. Uau, é isso, né? Exatamente. E vocês estavam na pandemia. Quer dizer, começou a pandemia, você estava no navio, é isso? Exato. Enquanto eu estava no navio, estava começando a pandemia mais na China, né? Começaram a vazar informações não, mas as notícias. Já as notícias chegarem. Mas eu lembro de pegar o voo no Carnaval de 2020, aquele famoso Carnaval. Sim. E chegando no Brasil, teve o Carnaval e logo depois a pandemia, oficialmente, né? Mas foi isso, foi essa transição de um processo muito profundo com culturas de todo mundo a um isolamento social. Ao isolamento. E aí potencializou também, né? Porque você está isolado e já com a descoberta, né? Sei lá, não sei o que você sentiu. Eu trouxe essa descoberta, essa paixão, ainda de uma maneira muito intuitiva, muito orgânica, e comecei a fazer oficina online. Uau. Com o Google Meet, depois com o Zoom, com amigos, família, e aí começou a crescer. As pessoas começaram a pedir mais, a pedir recorrentemente. Falaram, olha, isso aqui não é um hobby, isso aqui é um trabalho. Aí eu comecei a estudar, e quando eu cheguei na minha oficina 50, de número 50, eu decidi então, não, isso aqui é um trabalho, então tem que ter um corpo, tem que ter uma identidade. E aí nasceu a Tori. Exato. Tori significa portal. Significa duas coisas. A primeira é portal, então na religião nativa do Japão, que é o Shintoísmo, é esse portal que divide o mundo dos seres humanos do mundo dos deuses. Né? E a escrita faz justamente isso, ela abre portais para quem nós somos, para os nossos espaços mais profundos, para nossa criança interior, para emoções também, para mil coisas. Mas Tori também significa morada dos pássaros. Né? Tem essa segunda simbologia que eu descobri depois e fiquei muito feliz, porque na Tori a gente busca que as pessoas escrevam como pássaros, livres, que elas possam voar. Exato. Então você pode escrever como escreveria um avestruz, um falcão, um papagaio, um colibri, né, um beija-flor. Então a gente trabalha muito por essa liberdade das pessoas. Que legal. Dois significados. Nossa, 2 significados. E quando você, vamos dizer, começa, né, a fazer essas oficinas, tal, do ponto de vista profissional, quem é teu público? Né? Para quem você oferece, ou com quem você está trabalhando, como é que você costuma, até para quem está assistindo a gente, quer fazer um curso, como é que funciona, por exemplo? Perfeito. Essa é uma ótima pergunta, porque a gente não oferece um curso de escrita criativa focado na publicação de um romance, de aprender a escrever roteiro. A gente quer que as pessoas criem uma intimidade com a escrita, que elas integrem a escrita aos processos dela. Então tem uma grande diversidade, tem gente que nunca escreveu, tem gente que já escreve há 20 anos, tem gente que já publicou livro, gente que nunca publicou livro. Mas assim, se a gente fizer um recorte de quem está na Tori, a grande maioria são mulheres. Né? 95% das participantes, a Tori é uma entidade feminina. Feminina mesmo. Né? Tem uma personalidade feminina. Totalmente. A energia que é uma energia que a gente tenta trazer de acolhimento, de escuta, né? De fertilidade da escrita. Né? Mas naturalmente eu comecei pela minha rede pessoal, rede depois profissional, e as pessoas foram chegando e o mais curioso é que elas começaram a ficar. Então o processo que a gente oferece é um processo de recorrência. Né? O coração da Tori hoje são os nossos grupos de escrita criativa. Que são de até 6 pessoas e que se reúnem mensalmente ou quinzenalmente. Que legal. E é uma loucura, porque tem grupo que nasceu na pandemia e ainda está ativo. Ativo há 6 anos, sem nenhum contrato. A gente não tem contrato, né? E tem grupo que já fez mais de 120 oficinas com a mesma formação. Mas com temas diferentes. Diferentes. E como é que eles trazem, como é que você traz esses temas, por exemplo, para essas turmas fixas, vamos chamar assim? Eles escolhem? Vocês escolhem? Como é que... Eu escolho geralmente, às vezes eu abro para eles sugerirem temas, mas é o trabalho, é a parte do trabalho que eu acho mais divertida, que é justamente fazer a curadoria dos temas. Porque eu tento ler os grupos para ver o que estimula, o que desafia também, né? E trazer uma variedade de temas. Então, obviamente, literatura é um grande filão. Né? Então, por exemplo, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade,
literatura mais da América Latina, como Jorge Luis Borges, Tá. né? Mas eu gosto de trazer temas não evidentes, por exemplo, comida afetiva. Tá. Então o tema da oficina é comida afetiva, é o eixo temático. Tá. A gente tem uma estrutura de base, mas o tema eu sempre vou variando. Tá, entendi. Né? E eu sempre digo que qualquer tema é tema para escrita criativa. É tema pra escrita. Então felicidade, bem-estar, mas temas como amor, como luto, como autoconhecimento, como propósito. Então basta definir o tema que é o meu grande ofício, é montar uma oficina em torno desse tema. Exato. Tá. E o livro, a metodologia, o método, me explica um pouco, a gente conversou, né, há um tempo atrás, você falou um pouquinho, mas o que consiste o método, né, assim, para quem é esse livro, como é que funciona isso? Perfeito. Esse livro é a síntese dessa jornada de 6 anos da Tori até aqui. Tá. De mais de 1.235 oficinas que eu facilitei desde 2020. Nossa. Então começou na pandemia e aí o que eu sempre gosto de dizer é que essa metodologia ela foi montada, ela foi nascendo organicamente com os grupos de escrita. Então quanto mais eu fazia oficina, mais eu via que algo muito potente estava acontecendo em termos de autoconhecimento, criatividade e conexão, coesão de grupo. Tá. Né? E aí eu fui, junto com os meus estudos em escrita, mas também em criatividade, bem-estar, né? Conversei muito com psicólogas e psicólogos para entender o que estava acontecendo do ponto de vista de saúde mesmo, de bem-estar. A metodologia foi se formando. Então a metodologia é um conjunto de princípios e valores que a Tori defende, que ela pratica e que formam uma base fértil para qualquer escrita se desenvolver. Tá? Então até deixa eu mostrar aqui, o título do livro é Todo Mundo Escreve. Por que a gente escolheu esse título? Porque, primeiro, a gente acredita que todo mundo tem o potencial de escrever, tá? Independente da conexão da pessoa com a literatura, se ela é uma leitora ou não, todo mundo tem histórias para contar. Isso. Né? Eu estava relendo aqui um trecho, a própria Vera Iaconelli diz que contar a sua história é algo altamente curativo. Né? Para você mesmo. Para você mesmo. Autocuidado mesmo. Autocuidado. Né? E quando você conta para outras pessoas, você abre portais para que elas se curem também. Isso acontece muito nas oficinas. Né? Então a gente acredita que todo mundo pode escrever. Esse é o primeiro ponto. Numa segunda camada, esse título é uma provocação. Para que quem acha que não consegue escrever, ser instigado por essa afirmação. Essa dúvida, fala, será mesmo? Será mesmo? Ver. Então, aí eu convido vocês que estão duvidando em casa a ler. Porque tem muita gente que não se permite escrever, que acha que não é para ele ou para ela, que acha que não é suficiente. E a gente, com uma oficina de 2 horas, a gente tende a mostrar que mais de 90% de sucesso que é possível. E muitas vezes é o contexto e a direção que a facilitação dá. Então isso é muito importante. Né? Não é só sentar na mesa e escrever. São 2 horas. 2 horas em geral. Tá. E o terceiro nível desse título é um sonho. A gente tem um sonho que todo mundo tem uma relação íntima com a escrita, uma relação saudável. Né? Eu até coloco no livro que muita gente tem uma relação tóxica com a escrita. Tem medo de escrever, de novo, assim, eventos traumáticos. Mesmo pessoas que eu conheço que estão na Tori hoje, que têm uma facilidade para escrever, mas passaram mais de 18 anos sem escrever por conta de eventos traumáticos. Então você vê que é muito uma questão de relação com a escrita, muito mais que saber o alfabeto, entender o que é uma metáfora, o que é um narrador onisciente. Né? É uma questão de se permitir fluir e brincar na escrita. Exato. Então esse livro ele descreve todas essas referências teóricas das leituras que eu fiz, como Julia Cameron, Ana Holanda, Stefan Nashmanovich, James Pennebaker, né, que é um psicólogo dos Estados Unidos que usa escrita para cura mesmo, para terapia. E também toda a experiência prática que a gente tem. Né? Porque olha a nossa, entre aspas, base de dados. 1.200 oficinas, grupos que estão juntos há 4, 5, 6 anos. Né? E um sonho que eu tenho até de convidar pesquisadoras e pesquisadores para fazer uma pesquisa acadêmica sobre esses grupos. Isso. Porque algo, para mim, é estupendo. Isso. E um N, né? Um número, né? Porque a pesquisa ela parte de um número que você precisa ter. Mas você já tem um grupo, um N, né? Muito heterogêneo, porque isso também faz parte, né, de todas as comprovações de estatísticas de pesquisa e tal. Que você tem um grupo maravilhoso para provar, né, ou para testar, né? A pesquisa é sempre um teste de uma tese, né? Qual é a tese da escrita?
o que você acredita que a escrita possa, de fato, promover numa pessoa do ponto de vista de não só de cura, mas de terapia. Não é uma terapia, mas é um evento terapêutico, né? Qual é a tese da escrita para você? Para mim, num nível bem profundo, a escrita te ajuda a entender quem você é, quem você está no mundo e a manifestar isso para o mundo, de forma material, em forma de mensagem. Isso é uma visão mais filosófica que eu tenho, mas isso se desdobra em mais autoconhecimento, mais criatividade, mais empatia, mais abertura para se conectar de forma profunda, mais praticar a vulnerabilidade consigo e com o outro, romper essa barreira da solidão que está afetando tanta gente, inclusive os adolescentes, né? Deixar uma anotação que no ano passado a gente começou um trabalho específico com adolescentes. Olha que legal. E a curva de crescimento é absurda, né? Nesse mês, dia 26 de junho, o primeiro adolescente da Tori vai completar 1 ano de Tori. E assim, a mudança entre ele no começo e agora é assim, algo surreal. Ele percebe isso? Ele percebe. Porque no começo ele estava muito mais no estado com dificuldade de escrever, coordenação motora, e hoje ele escreve sozinho, e hoje ele já está processando mais o texto. Ele está falando, eu me senti assim, eu achei que esse texto me trouxe isso, eu quero fazer isso no futuro. Então, esse primeiro adolescente, ele é assim, um caso de sucesso tremendo, né? E eu acho que é isso, acho que esse núcleo da escrita, de você se conectar à escrita, ele se desdobra em várias formas de bem-estar, no fundo. Né? Porque quando você cria, você se sente vivo. Quando você está com pessoas escrevendo de uma maneira segura, você se sente bem. Né? E você ler um texto que você escreveu é amplamente transformador. É você se expor e receber afeto. Resultado, né? Como resultado, afeto como resultado, né? E como cura. Eu queria te perguntar uma coisa, Ivan, mas antes disso, só um testemunho que eu tenho 2 filhos e a gente tinha uma cachorra e ela estava doente e tal, e aí ela faleceu, ela morreu e tal, então a gente se despediu dela, levei ela para o veterinário e tal, aí ela faleceu lá e tal. E no outro dia, meu filho nunca foi muito de escrever, ele gosta de ler, assim, mas ele nunca foi muito de escrever, assim, nunca vi. E aí tinha uma carta lá, acho que de 3 páginas, assim, você via que tinha lágrima, assim, né, que ele enxugava, assim, e foi uma das coisas mais lindas que eu vi, né? E foi num processo totalmente de dor, de luto, né? Porque ele perdeu a grande amiga dele, porque era, assim, ele era pequenininho, ela durou, era um pastor alemão, assim, durou acho que 12 ou 13 anos, então, e ele tinha, acho que 17, então assim, foi a grande companhia da infância junto com a irmã. Mas a escrita ali, quando a gente lê, aí obviamente, né, que ele guardou, ele não queria que a gente lesse e tal, aí eu peguei, tirei uma foto, guardei, leio várias vezes, assim, mas do nada não, né, de uma dor profunda, mas ele escreveu assim, e você vê, você fala, gente, perfeito, assim, sabe, o sentimento, você vai vendo e tal. E era isso, Ivan, que eu ia te perguntar. O que as pessoas relatam, principalmente no depois o que você escuta de retorno imediato, assim, quando a pessoa sai de uma oficina, por que ela quer voltar? Quais são os testemunhos que você tem? Né, porque eu acho que isso é muito legal, a gente... Primeiro pra gente, né? Sim. Mas obviamente pros outros. O que você já escutou que você falou, nossa, vale muito fazer isso que eu tô fazendo? Olha, muito... Esse é um exercício que eu fiz no livro de tentar sintetizar. Mas que como cada um tem uma jornada, é difícil dizer. Mas uma coisa que eu sinto, ao final de todas as oficinas, ou quase todas, é que a pessoa sai mais leve e com um sorriso. E isso, para mim, é um sinal de que as coisas estão acontecendo. Tem gente que está num processo mais de autoconhecimento, tem gente que está mais no processo de desenvolvimento de criatividade. Mas no fim do dia, eu respondo isso no livro. Por que escrever? Porque escrever faz bem. Isso. Então, se a pessoa, ao final de uma oficina da Tori, se sente bem com ela mesma, pelos motivos dela, no caminho dela, já está cumprida a missão. Está cumprida a missão. Né? E se você repete isso ao longo do tempo, aí a gente começa a notar algumas coisas. As pessoas se sentem mais autoconfiantes, né? Para, por exemplo, pessoas que tinham medo de escrever cartão de aniversário, essa é uma história clássica, Uau. E hoje publicam poemas no Instagram. Que legal.
né? E nunca foi a intenção de eu falar, gente, vocês têm que chegar aqui. Você vai... Não tem uma meta, né? Não tem uma meta. A meta é alimentar o processo. Ela, né? Para onde o processo leva, eu só acompanho e fortaleço, né? Mas eu conseguiria dizer que as pessoas se sentem vistas, elas por elas mesmas e entre elas. E hoje em dia eu acho que com essa sociedade de hiperinformação, de excesso de estímulos, você parar com alguém ou com um grupo e escrever é algo revolucionário. Né? Você escrever com liberdade, se conectar com quem você é, quem você está, é algo revolucionário. Ivan, são 2 horas sem celular? Sem celular. Sem celular. Sem celular. Ela não pega nem para pesquisar, porque por si só já é um detox, né? Exato. Às vezes algumas pessoas estão no computador, porque muitas oficinas são online, elas pesquisam mais para o texto. Né? O que eu sinto é um alto grau de presença. De presença. É recorrer à tela para algo muito específico. Você me contou, sei lá, do Grand Canyon. Nunca fui, deixa eu procurar umas fotos para escrever. Né? Eu digo uma assim, ferramenta, não é uma distração. Não. E eu sinto, e dá para sentir quando a pessoa está presente. Eu acho que se a pessoa não está com esse propósito de detox, desconectar, eu acho que ela nem viria. Eu acho que todo mundo tem isso no Natori. As pessoas estão buscando um respiro da vida. Desacelerar, ter um momento de significativo, profundo. Né? E que eu acho que é uma coisa maior, né? Tem várias iniciativas de clubes, muitos clubes de mulheres, fazendo a cerâmica, artesanato. Mas eu acho que responde essa vontade de um contato humano mais significativo. Menos fragmentado, menos pulverizado, que é a questão do like, né? Ou deixar um comentário. Não, eu quero sentar na sua frente e escrever com você. E isso é maravilhoso. Né? Tem oficina presencial ou você tem feito tudo online? Não, temos presenciais também. É diferente a presencial da online do ponto de vista da intensidade? Porque da aula é diferente, da aula presencial é muito diferente. Fazer uma oficina também tem essa nuance? Como é que é? Tem sempre uma especificidade, por exemplo, o presencial ele é muito mais espontâneo, né? Porque tem uma etiqueta online, assim, você deixa o seu microfone desligado, né? No presencial tem mais esses comentários breves, mas é tudo muito orgânico, assim, né? Mas o que eu sempre digo, né, para as pessoas entenderem que mais de 90% das oficinas, dessas 1.200, foram feitas online. E isso, estranhamente, não perde profundidade. Muita gente fala, não gosto do online, mas quando a gente consegue, a gente entra numa sintonia ali, mesmo no online, pela voz, pela imagem, a gente ativa níveis de profundidade muito grande. Tanto que essa metodologia aqui, basicamente, ela foi com experiência online. Porque foi, né, durante a pandemia e pós-pandemia também, né? Exato. Que tem uma praticidade, né? Você está em casa trabalhando, ou chegou do trabalho, jantou, vai para a oficina e sai revigorado, né? E uma diversidade maior, porque aí são, né, várias idades, vários locais, né? Porque isso o online nos permitiu, né? Que não é só assim, você está em São Paulo, a gente está em São Paulo. For presencial, 95% ou 100% vai ser de São Paulo, não sei que alguém venha. Então, você começa a também trazer essa diversidade cultural, né? Porque, obviamente, cada cidade traz o seu intuito, o seu diferencial. Tá. Outra coisa que eu queria te perguntar é como que sociodemograficamente, né? Então, assim, quem participa das oficinas, né, são, você falou, majoritariamente mulheres. Sim. Mas as idades, você divide isso, por exemplo, por idade, ou não? Ou assim, você abre uma sessão e quem tá vindo? Tudo bem, entendi que é mulheres, mas mulheres mais novas, mulheres mais velhas, mulheres casadas, solteiras, mulheres... Como é um grupo... Como que funciona isso? E qual é a interação entre essas, por exemplo, essas gerações? Porque a pergunta seguinte como fazer isso funcionar intergeracionalmente? Que para nós é uma grande dificuldade para o ambiente de trabalho. Perfeito. Vou começar por esse ponto. Eu nunca coloquei nenhuma restrição de faixa etária, digamos, de recortes, assim. A pessoa vinha e naturalmente o que tem acontecido é que elas sintonizam no grupo. Então tem um grupo hoje que só tem 2 pessoas. Uma delas tem cerca de 45 anos, a outra 25. Tá. E somos nós 3 nesse grupo.
e está chegando mais uma pessoa de por volta de 30 e poucos anos, né? E para mim, sinceramente, nunca foi uma questão. Eu nunca senti esse gap geracional. Tá. Porque justamente eu acho que a nossa metodologia ela é muito inclusiva, né, nesse sentido. Então a gente fala de, por exemplo, a pessoa pode ter 20 anos ou 80. Ela tem uma história de amor, né? Ou um momento de liberdade. Então eu pego temas que sejam universais do ser humano, né? Justamente para gerar essa integração. Então eu diria que até aqui não tem sido nenhuma questão, nessa questão intergeracional, tem grupos muito diversos em termos etários. Eu diria que na média seriam mulheres 40 a mais, né? Que estão no momento de autoconhecimento, de busca de si, muitas delas inclusive com filhos já um pouco maiores, que estão na escola ou já na universidade, e que eu acho que encontraram na escrita um processo de, tá bom, agora eu me dediquei à maternidade, à vida profissional, agora eu quero me entender agora também, né? Colocar as coisas em ordem aqui, né? Exato. Dentro da escrita. Né? E resgatar muita coisa, porque muito do que a gente faz é lembrar que a gente sabe escrever, é lembrar que a gente sabe brincar, é lembrar que a gente sabe se divertir, né? Então, eu acho que é por aí. Entender que a escrita está realmente para todo mundo e tem momentos também. Tem gente que fica um ano e vai embora porque está em outro processo, tem gente que está há 5, 6 anos, tem gente que está lá também porque criou uma conexão com o grupo que muitas pessoas falam isso, né? Que às vezes elas não conseguem ser como elas são na Tori do lado de fora. Do lado de fora. Porque tem outras forças que inibem. Sim, né? Outras máscaras, né? A sociedade Exato. traz, né? E ali provavelmente a escrita ela tire nessas máscaras, né? Ela vai, né? Decapando, não sei. E aí chega uma hora que você tá você. É isso. Puro, né? E tem o você de você escrever e se ver e depois de compartilhar com alguém, que eu acho que é uma segunda etapa desse processo que é fundamental. Porque eu poderia só falar para todo mundo escrever, cada um fica no seu canto e não fala nada. Mas eu sinto que nessa fase de compartilhamento é que a mágica realmente acontece. Porque você chegar a você sem as máscaras lá de fora e expor isso e ser acolhido, isso é transformador. Eu acho que muito do meu processo para criar a Tori veio de eu me aceitar como artista. Não como uma profissão necessariamente, mas como uma forma de estar no mundo. Então eu me aceitei para mim e quando eu me aceitei para o mundo, eu recebi tantos retornos positivos que eu falei, não, é isso mesmo. E hoje para mim não é uma questão. Muito pelo contrário, né? É uma libertação, né? É uma libertação. E hoje eu tento, sempre na medida do possível, incitar as pessoas a se buscarem. Sejam elas engenheiras, advogadas, médicas, escritoras, que querem publicar e querem viver disso. Talvez essa seja a profissão, mas não seja a vocação, né? Ou hoje o propósito, né? Exato. O que você achou, né? Até em termos, né, da sua origem, assim, você achou teu Ikigai, né? Exato. Você encontrou o teu Ikigai, que é aquilo que você acredita que você tenha nascido para aquilo, que te dá prazer e que de uma forma você ainda consegue, né, subsistir a partir disso, né? Porque na arte, né? O que a gente estava falando sobre arte aqui antes de começar, né? E a gente tem não só um processo, mas uma demanda hoje, até por causa de toda a questão de saúde mental, né? De todo esse processo. Para mim, a sociedade, o mundo está vivendo, não é, né? O Brasil e tal, que é a questão da arte, ou seja, o quanto a arte pode ajudar e o quanto a escrita como arte pode ajudar. Então, assim, como é que você tem percebido esse movimento da arte, não só da escrita, mas de todo tipo de arte, a partir dessa circunstância social ou psicossocial que a gente tem vivido? Tem gente te procurando a partir disso também? Como é que funciona? Tem, inclusive tem algumas das nossas escritoras que vieram até a Tori saindo de burnout. É mesmo? Né? Tem algumas histórias, inclusive no Criativando, né? Foi assim que a gente se conheceu. A gente teve um painel em que eu convidei 3 pessoas que 2 delas saíram de burnout e chegaram a Tori. E elas falaram a importância da escrita dessa forma que a gente pratica na Tori para um processo de cura, para se entender, para se reencontrar, para se descobrir. Então, é muito curioso, porque eu não criei a Tori com esse viés. Mas eu fui vendo o mundo à minha volta, a pandemia, depois essa crise de saúde mental que persiste até hoje, e eu fui vendo quem estava chegando na Tori e o que as pessoas estavam falando. Justamente, nossa, respirei, nossa, saí da correria, nossa,
lembrei que eu sei escrever. Um tempo de me entender, né? E então eu acho que tem um potencial imenso, né, dessa metodologia ser aplicada inclusive em empresas, em organizações, para cuidar das pessoas. E não apenas alguém da Tori ou alguém da Fair Job ir lá, mas o que eu acredito muito é que esse livro possa ajudar lideranças a internalizar, por exemplo, exercícios de escrita no dia a dia. Isso. Porque é isso que vai fazer diferença. Imagina meia hora de escrita criativa por semana, para começar. Né? Mas é claro que você precisa de um preparo, de uma facilitação, porque criar um espaço de segurança, um espaço de acolhimento, de afeto. Né? Então, eu acho que toda forma de arte ela tem esse poder. Né? Eu acho que a escrita tem algumas vantagens comparativas pela questão prática. Né? Então, aqui eu posso escrever um poema para você agora, mas para pintar um quadro vai ser um pouco mais difícil. Para dançar até daria. Dançar até uma música. Mas acho que, em geral, a escrita está mais próxima do cotidiano das pessoas, mesmo que seja, sobretudo, para trabalhar ou para estudar. Mais fácil e assim, né? O recurso é sempre, né? O recurso está muito, é um lápis e um papel. E a palavra. E a palavra, né? E a mente, né? Você sabe que quando a gente estuda, né, neurociência comportamental, obviamente, a forma que a gente sempre fala para que as pessoas aprendam mais, né, principalmente crianças, é você escrever em voz alta. Né? Escrevendo, falando e depois lendo o que você escreveu, porque você movimenta basicamente que quase todos, né? Obviamente que o olfato menos, mas você movimenta quase todos os seus sentidos a partir disso. E quando você lê, quando você escreve, você está praticando a teoria da mente, que é o que eu penso sobre eu mesmo. E que isso é um dos grandes exercícios da teoria da mente. E aí o segundo grau é o que, quando você está lendo para alguém, é o que eu penso do que você pensa. Né? Então essa a teoria da mente, é isso, é o que eu penso de eu mesmo, o que eu penso do que ele está pensando de mim, o que eu penso que ele está pensando dele, né? O que eu penso que ele pensa da Andréia. Então são graus de teoria da mente, mas que você está exercitando tudo isso e ao colocar no papel e ao ler, você está se ouvindo falar, então você está praticando a fala, a escuta, né? E obviamente que é escutativa, porque você está lendo. Então um processo do ponto de vista neurocientífico que funcione para a aprendizagem, e a aprendizagem inclusive sobre autoaprendizagem, é você escrever, ler, né? Ler, escrever e falar sobre o que você escreveu, porque você está praticando basicamente todos os sentidos. E isso faz, isso obviamente que reforça os teus caminhos neurais. Obviamente que se fizer isso uma vez, né? Mas quando você torna isso repetitivo, seja uma vez por semana, seja uma vez por dia, seja, né, que você está falando aí 30 minutos por semana, você começa a reforçar essas trilhas neurais ou construir essas trilhas neurais e elas vão basicamente que construindo um caminho e aí até se tornar automático, até se tornar, né, você fala, nossa, quando eu me peguei eu já estava escrevendo, eu já estava, né, então eu preciso escrever isso. Ou seja, ali você está automatizando, eu não gosto da palavra mindset, mas ali você automatizou aquela sistemática, aquela necessidade, né? E essa necessidade acabou criando uma trilha ali. Então, muito provavelmente, as pessoas que estão repetindo, né, dentro de um grupo lá, a cada 15 dias, mensalmente e tal, elas têm esse hábito, né? Esse hábito, e ele vira um vício, né? A diferença de hábito e vício é o quanto você consegue viver sem, né? Mas tem como a corrida, né? A corrida chega uma hora que ela vira um vício, né? O exercício e tal, assim como os outros vícios. Mas isso é o exercício e o quanto dentro da nossa necessidade, esse exercício de escrever, ele é um exercício. Perfeito. Né? Talvez ele traga muito mais benfeitorias, obviamente, para a mente, né, e para o corpo do que propriamente para o shape. Né? Mas ele é um exercício fundamental. Quanto você acha que... Primeiro, vocês têm esses grupos para jovens e crianças e o quanto jovens e crianças estão deixando de escrever, deixando de praticar, e obviamente que numa idade crítica que é do aprendizado. Como é que você tem visto essa galera e como você tem
qual é o teu planejamento, por exemplo, isso para escolas, né? Eu ia falar primeiro grau, mas não se usa mais, né? Ensino fundamental 1 e 2. Como é que você tem visto isso e como essa galera tem aderido? Perfeito. Eu acho que vou começar pela questão das escolas, porque parte do projeto do livro, né, esse é um projeto aprovado pelo PROAC, né, então eu recebi recurso do governo do estado para realizar. E o que a gente está fazendo agora, depois de publicar, é levar para as escolas públicas. Até para fazer a ponte com o que você disse de recorte socioeconômico, né? A Torii é uma empresa hoje, então ela para existir, ela precisa cobrar. Né? Mas eu entendi que esse conhecimento ele pode ser dividido agora com outros grupos. Então, por isso que a gente está agora doando mesmo os livros e oferecendo formações para professores. Para professores. E, obviamente, que os alunos também poderão ler. Né? O livro foi pensado para um professor, uma professora ler, e para alunos também. Tá? Inclusive, eu acho que eu parti desse princípio porque eu recebia professores de português com mais de 30 anos de carreira, algumas com mais de 50 anos de carreira, vindo para as oficinas, com muito mais conhecimento de literatura que eu, e falando, nossa, isso aqui é muito bom. Quer dizer, abriu uma outra janela ali que essa pessoa, por mais de conviver com isso, nunca tinha percebido aquilo. Exato. E, de novo, não é o conhecimento técnico que eu tenho, mas é a relação que eu proponho com a escrita. Né? Porque muitos professores também têm medo de escrever. Se você tem medo de escrever, como é que você vai passar para os seus alunos? Isso. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Né? Exato. Então, se o professor tem receio da sua própria escrita, como é que ele vai passar adiante? Então, não é uma questão de personalizar, é uma mentalidade de medo em relação à escrita. Então, é isso que a gente precisa endereçar. Tá? Quanto aos jovens, eu já tive algumas experiências em grupo, mas eu entendi que, justamente por cada jovem ter uma trajetória muito única, eu acho que os gaps ficam muito maiores. Então, o que eu faço hoje para endereçar isso os trabalhos da Torii hoje são individuais. Né? Então eu entendo o adolescente ou pré-adolescente, eu converso, porque cada um tem um ritmo, tem algumas peculiaridades, tem temas que eu preciso entender. Eu uso muito, por exemplo, Pokémon, para começar. Né? Porque eu sou da primeira geração Pokémon, então é familiar. Mas você não joga aquelas cartas que custam um absurdo? Não jogo. Eu joguei semana passada com o Maurício, inclusive. Mas porque ele trouxe, assim, mas foi uma nostalgia. Mas eu conheço esse universo, então eu junto o Pokémon com escrita criativa. Que legal. Eu acho que muitos adolescentes nunca tiveram essa oportunidade. Pois não. Né? E é fantástico, né? Fantástico. Eu acho que é pra isso. E eles saem com umas ideias, nossa, que eu fico assim, embasbacado com as ideias, os símbolos, né? A capacidade criativa mesmo, né? Exato. Porque é isso, né? É a chama, né? A centelha criativa mesmo, né? Exato. Aí eles se apropriam desse entusiasmo, quando eles vão para a sala de aula, eles já voltam voando, né? Eles deslizam, porque eles já estão... É a mesma metáfora que você usa da academia. Se eu vou fazer corrida, só que eu estou sem musculatura, não vai dar certo. Então eu vou para a academia e depois eu vou para a pista. Então o que seria a Torii? Seria uma academia dos músculos criativos, da autoconfiança, né, do acolhimento, e tudo isso você fortalece o indivíduo. Quando ele vai para a corrida ou maratona, ele está muito mais forte. Ele é a base da criatividade, base da escrita criativa, né? Exato. É por isso que a gente chama de escrita raiz. Escrita raiz. É importante falar. Esse é o conceito que a gente... Não é escrita criativa, não é escrita terapêutica, não é escrita artística, é escrita raiz. Porque é essa escrita que dá a base, a sustentação. A fundação, né? Porque isso vem muito dos meus tempos de restaurador ecológico. Porque você, né, trabalhei com árvore. A profissão, né, minha formação. Tua formação. Então, você é biólogo? Não, eu sou formado em Relações Internacionais e fiz um mestrado em Políticas de Meio Ambiente. Política de Meio Ambiente. Mas eu trabalhei muito com biólogo, com engenheiro florestal, com agrônomo, e eu via poesia nas árvores. Né? E aí quando eu comecei a Torii, eu falei, cara, isso aqui, as árvores têm tudo a ver. Porque uma árvore sem raiz, ela cai, ela não produz frutos. Isso. Nós somos a mesma coisa. Então, o que eu promovo? O que a gente tenta promover na Torii com as oficinas? O fortalecimento dessa escrita raiz. Depois tem a escrita tronco e a escrita fruto. A escrita tronco é um segundo nível, né? uma questão mais técnica, mais habilidades. E o fruto, cada um vai ter o seu. Você vai usar para relatório, para escrever um livro, fazer um post, uma newsletter. Mas se você está confortável com a sua escrita raiz, todas as outras vão florescer. Você vai fazer florescer. Exato. Então a analogia é essa. Nós somos, como é que é aquele vídeo?
As árvores somos As nós? As árvores somos nós. É tipo isso. As árvores somos nós. Tem um amigo meu que ele, toda hora ele fala isso. As árvores somos nós. É isso. Ô Ivan, assim, a gente já está chegando no prazo aqui, né, no nosso tempo. Qual é teu sonho? Onde você espera que isso chegue, né? Assim... A gente fez esse exercício no ano passado, quando a gente lançou a primeira antologia da Tori. Então a gente convidou os escritores e escritoras a serem autoras e autores. E todo mundo sonhou coletivamente, né? Mas o meu sonho é ver uma pessoa num ônibus ou numa rodoviária escrevendo. Mas escrevendo essa escrita raiz, né? E olhar para o lado e ter outra pessoa escrevendo. E olhar para o lado e ter outra pessoa escrevendo. Porque se todo mundo vivesse o que as pessoas estão vivendo na Tori, né? E eu sou fundador e facilitador, mas eu sempre digo que a Tori é uma comunidade, né? Se esse afeto que permeia a Tori tivesse na nossa sociedade de forma geral, o nosso mundo seria muito melhor. Muito diferente. Muito diferente. Então, o meu sonho é que as pessoas entendam a escrita como uma ferramenta ancestral e ao mesmo tempo revolucionária. Ela é revolucionária porque a gente perdeu a conexão com a origem da escrita, que é pensar nos primeiros seres humanos que rabiscaram na parede de uma caverna. Eles não estavam preocupados com o prêmio Jabuti, com a nota da redação, com o olhar do outro. Eles estavam preocupados em se expressar, em ser. Então, se a gente conseguir promover esse resgate dessa relação umbilical com a escrita, eu acho que muita coisa vai ficar muito melhor. Do ponto de vista individual, da psique, mas em termos de grupo. Se você pega os grupos da Tori, o que eles trocam, as pessoas, a intimidade que foi gerada, né? A Andréa está de prova, assim, quando a comunidade Tori se reúne, é um negócio, assim, esplêndido. E eu sonho isso para fora da Tori agora. Porque a gente enquanto comunidade, construiu uma tecnologia do afeto. Né? Uma expressão que vem de uma outra escritora da Tori, que é a Laura Hauser. Ela fala de tecnoafetividade. Então me veio agora organicamente, aliás recomendo o livro dela sobre IA, especificamente sobre IA, mas eu acho que a gente criou uma tecnologia criativa e afetiva. Porque a Tori não seria a Tori sem o afeto. Eu acho que isso é fundamental dizer. A gente tem mais de 10 mil textos escritos desde 2020, mas o que torna a Tori única são as relações de afeto, consigo mesmo e com o outro. E o que importa para você hoje? Que é uma pergunta que eu tenho feito, né? Eu aprendi isso muito com cuidado centrado na pessoa. Eu estava num evento ontem maravilhoso, por sinal, sobre o Plan Tree, sobre cuidado centrado na pessoa, que vem do cuidado centrado no paciente, ou seja, ele vem de uma questão hospitalar, realmente, né, de um ambiente curativo, né, que promove ou que tenta facilitar o processo de cura. Ele não cura, mas ele facilita o processo de cura, ele interfere, né, no processo de cura. E aí vem o que importa para você hoje. Então, assim, hoje, o que importa para você? O que o Ivan hoje fala assim, isso para mim hoje no mundo é o mais importante aqui e agora? Como Ivan, pessoa física ou... Como Ivan. Ivan, como um todo. Olha, eu acho que é estar perto das pessoas que vibram como você vibra. Eu acho que isso tem feito toda a diferença na minha vida profissional e para mim a minha profissão é ter um caráter existencial muito poderoso, né? Mas também na vida pessoal. Assim, eu tenho buscado cada vez mais entender que as pessoas cada uma tem seu caminho, mas quando você está perto, né? Como eu estou perto de você aqui, desde que eu te conheci, eu falei, não, eu quero estar perto eu da falei, Fair Job do Fernando. Foi a mesma coisa que eu falei, eu preciso convidar esse cara, a gente precisa, né? E a gente vai te convidar, inclusive, para fazer parte dos nossos cursos aqui também. Obrigado. E assim, porque eu sinto que eu sou mais eu graças ao outro. Então, quanto mais eu puder estar perto de pessoas que estão no mesmo ecossistema de busca, porque nenhuma busca é igual. Né? Mas quando você deu sua palestra, falou do bem-estar interno, eu esqueci, eudaimonia, né? Eudaimonia, perdão. Eu falei, cara, é aqui que eu tinha que estar nessa sexta-feira de manhã. Eu acho que a minha avó dizia, né? Deus cria e eles se juntam, e isso vale para o bem e para o mal, né? Isso.
Mas quando isso é para o bem, ele tem uma potencialização, e a gente estuda, né, alguma questão também, não só da neurociência, que é só matéria, mas da energia, dos níveis vibracionais que isso, quando você encontra alguém que acredita no que você fala, que vem aquele arrepio que fala, caramba, isso aqui é demais, e que vibra pelo outro, quando o vibrar é dessa vibração. O vibrar, quando eu falo, nossa, isso aqui é demais, você está recebendo essa vibração. Você está se potencializando, e essa potência, né, da engenharia, da física, mas ela é exponencial. É exponencial. Seja... Foi isso que eu senti quando a gente lançou a antologia, dia 10 de maio de 2025, no pavilhão japonês do Ibirapuera. Eu fiz o discurso... Um lugar maravilhoso. Toda a simbologia da ancestralidade, do Japão. Da Torii. Eu olhei para a plateia e na frente estavam as 28 escritoras e escritores. Eu fazia o meu discurso, eu olhava para elas e eles... Eles estavam iluminados os rostos. Todo mundo estava emocionado. E aí eu falei, cara, isso aqui é isso, né? Eu tô descobrindo a Torii. É isso que é muito louco. Assim, eu fui para uma direção, mas a Torii tá me mostrando um caminho. E eu acho que a minha responsabilidade é ouvir e reforçar. Então, desde então, eu tenho chamado a Torii de comunidade. Tenho me visto como um facilitador de comunidade também. E você perguntou de sonho. A gente tem um sonho mais material, que é Torii Land. Olha que legal, Torii Land. Torii Land. A terra da Torii. A terra da Torii. Que as pessoas vão poder vir para experienciar a escrita, mas a gente quer trazer outras artes também. Escrita criativa, dança, teatro, mas com os mesmos princípios que estão aqui. Né? E é uma coisa que eu não citei, os valores da Torii. Né? O primeiro é a escuta, o segundo é a gentileza e o terceiro é o brincar. Uau. Tendo essa tríade, a gente consegue potencializar, eu acho, qualquer processo criativo. Escuta, gentileza e brincar. E brincar. São os nossos valores. Então, tudo que a gente fizer, seja num projeto com empresa, seja num projeto com pessoa física, com adolescente, a gente vai sempre praticar esse mantra. Né? E eu acho que isso é a base de toda a parte técnica que vem depois. Porque você pode ensinar o que é uma lente de fotografia, o que é uma metáfora, mas se você não tem um ambiente fértil e seguro... meio que atrofia. É água vazando pelo cimento. E a gente fala muito do brincar aqui, né? Primeiro, obviamente, por questão do palhaço, mas por uma questão de a gente querer levar um pouco desse divertido, que a gente acredita que o divertido ele é o contrário de chato, ele não é o contrário de sério. Né? Então, ou seja, a diversão, ela é porque ela gera segurança. Então, assim, e se a gente brincasse? Então, a imaginação. Mas vamos brincar disso e vamos, e tem, né, e quando você convida, né, você está abrindo isso, você está sendo gentil, porque todo convite, ele é por si só uma gentileza, né? Exato. Cara, até inclusive foi o André que falou no Torii Day que a Torii era um parquinho, não era? Então, olha essa metáfora. Isso. Quando uma criança chega num parquinho, ela pergunta a sua formação? Não. Ela vai brincar. Então, é assim que eu vejo uma oficina. Quando chegam pessoas que estão se olhando, nossa, eu não conheço ninguém, vou ter que escrever, fala, gente... Aí eu tenho o meu passo a passo, nada é tudo gentil, é passo a passo. E a pessoa quando chega, nossa, escrevi um texto e compartilhei com o Fernando. E isso é muito legal, porque os palhaços eles falam muito sobre essa questão do brincar, porque as crianças, elas falam assim, ela convida o outro para brincar, vamos brincar, né? E aí, quando ela volta, que ela vai apresentar para a mãe, como que ela fala? Fiz um amigo. Nossa. Né? Então, ou seja, o brincar... vamos brincar que a gente brincando a gente fica amigo. E a gente fala sobre isso, né, na brincadeira, sobre o jogo, né, sobre isso, porque você na verdade passa a confiar, e a confiança é a base da segurança psicológica, né? Então tudo isso ele se retroalimenta disso. Eu acho que isso é fantástico. Ivan, muito obrigado. Onde as pessoas te acham? Perfeito. A gente tem o nosso Instagram, que é @torii.escrita. Vai estar aparecendo aqui embaixo. Torii2is.escrita. E também tem o nosso site, www.torii.land. .land, porque já é o nosso sonho, né? É curioso, porque na época que eu comprei o domínio, só tinha land disponível. Eu falei, gostei. Mas hoje tem mais força ainda. Que hoje é... Exato. E só para explicar, Torii Land vai ser um lugar em São Paulo, pode ter um no Rio, em Paris, em Tóquio, em Nairobi.
né? E também é um espaço simbólico, que ele já existe, né? Storyland já existe. Já existe. Só falta as pedras fundamentais. Eu brinco que só falta um mecenas ou uma mecenas. Mas isso, eu acho que isso é consequência, É né? consequência. É consequência. Mas Storyland já existe. Caramba. Né? E tem um site do livro, se vocês quiserem adquirir o livro, www.todomundoscreve.com.br. Esse é mais fácil. Só o nome do livro todo mundo escreve. Isso. Bom, é isso aí. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Muito legal, muito legal. Adorei a conversa. A gente vai continuar essas conversas aqui. Gente, tchau, obrigado. Tchau.